Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. A crise familiar de Ruth traz lições a respeito da perseverança e o bem-estar emocional. A convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito desse amor prático, altruísta, esse amor incondicional. Por fim, a convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa e que inspira. Glória a Deus. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é este amor altruísta, desprovido de interesse pela conveniência, pelo que o outro tem a oferecer e até que ponto ele pode ser útil no meu contexto desta relação, da onde eu posso tirar proveito daquilo que ele tem para oferecer. No entanto, esse amor altruísta, ele vem na contramão desses interesses. É um amor ágape, é um amor incondicional, independente de quem você é, do que você tem ou do que você pode fazer. Existe o amor ágape derramado através de Deus aos nossos corações. E ao pensarem uma na outra, Ruth e Noemi se dedicaram ao cuidado mútuo e ambas foram abençoadas. Aleluia! Em um mundo tão narcisista, em um mundo tão polarizado, um mundo tão disputado, o Senhor espera que nos doemos cada vez mais uns pelos outros. Como diz a palavra de Deus, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao Ruas EBD com esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD neste terceiro trimestre de 2024, com essa temática, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Comentarista, pastor Silas Queiroz. E nesta feita, a lição de número 3, para o dia 21 de julho de 2024. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O texto áureo nos diz assim: disse-lhe, porém, Ruth, não me instas, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática diz: amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Aleluia! A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está em Ruth, capítulo 1, versos 6 ao 8, e na sequência, versículos 14 ao 19. A partir do verso 14, diz o seguinte: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Verso 16, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, Noemi, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu,
E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separe de ti. Aleluia. O objetivo dessa lição é apresentar a proposta de Noemi, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra e, por fim, refletir a respeito da convicção de Ruth: o teu Deus, o meu Deus. Aleluia. A introdução nos diz o seguinte: a presente lição tem o propósito de, como ponto de partida, dessa relação de amizade entre Noemi e Ruth. E ela vem nos ensinar o valor de uma amizade em Deus mediante a maturidade cristã. A história de Ruth e Noemi se contextualiza a partir de uma crise familiar. Desta desabrocha uma linda amizade que terá como resultado o aparecimento do rei Davi, bem como a linhagem do Senhor Jesus, lá no Novo Testamento. Estudaremos nesta lição o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade. Glória a Deus. A palavra-chave desta lição é sobre o amor. Esse amor ágape, esse amor altruísta, esse amor leal, que é evidenciado na vida de Noemi e Ruth, em meio às crises, às perdas, ao luto, à pobreza. E esse amor une e faz com que essas mulheres superem esse contexto através das bênçãos de Deus. Isso me faz lembrar desse amor, o que está escrito lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 13, e versos 4 ao 7. É desse amor aqui que essas duas mulheres desfrutaram neste processo de perdas e superação. O amor, ele é paciente, ele é bondoso, e eu vejo essas qualidades tanto na vida de Noemi como de Ruth. O amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, o amor não é orgulhoso. Versículo 5: o amor não conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita, não ressente o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E veja bem o que aconteceu aqui. Na vida dessas mulheres, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. E o Deus da promessa, o Deus que recompensa o ato de bondade de Ruth, ele abençoou e preparou o remidor nessa linda história para a glória do Senhor Jesus. Vamos ao primeiro tópico desta lição, a proposta de Noemi. Primeiro tópico, a proposta de Noemi. O primeiro tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro, uma crise em família. Segundo, tirando força da fraqueza. E terceiro, sem manipulação emocional.
uma crise familiar. O principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, que no hebraico quer dizer meu Deus é rei, Elimeleque havia morrido e seus filhos Malom, que significa doença, e Quilion, defiamento ou defiando, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando as viúvas, as moabitas Ruth, que significa amizade, e Orfa, pescoço duro. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, agradável, tornou-se amarga, como ela mesmo diria tempo depois, preferindo ser chamada de Mara, aquela amargosa, porque o Senhor se irou contra ela, conforme Ruth 1 e 20. E nesse contexto, ela tira a força da fraqueza. Noemi não escondeu os seus sentimentos, não maquiou a situação, mas também não explorou com alta piedade, com vitimismo. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, ela se levantou com as suas noras para voltar a Belém. Ela viu a possibilidade do recomeço, tirando força da fraqueza para mudar aquela geografia errada aonde ela estava lá em Moabe, para que retornasse o quanto antes para Belém, na casa do pão, conforme Ruth 1, versos 6 e 7. E ela teve uma atitude de liderança, de recomeço, mesmo em meio à tristeza, à dor que ela sentia, à perda, o emocional, pela perda do marido e dos filhos, e a distância da sua terra, do seu povo, ela teve essa decisão do recomeço, de voltar e tirar força da fraqueza. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo montanhas em tempos tão remotos. Os problemas da vida não podem nos paralisar. E aqui eu abro um parênteses para aplicação. Deus tem sempre um recomeço após a crise, após o fracasso, o erro. Deus estará sempre com a mão estendida para que você venha recomeçar e tirar força da onde não tem, para que você possa voltar ao eixo, ao centro da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E eu vejo aqui que Noemi, ela agiu nesse contexto para retornar às suas origens, a Belém, a casa do pão, ao seu povo, sem manipulação emocional, sem vitimismo. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar sua sogra. Mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las. Veja bem, para que elas voltassem para a casa dos seus pais, para o seu povo, para o futuro delas, para os seus deuses, volta. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras, no futuro delas, na constituição familiar delas. Ela não ficou apegada às suas dores, ao seu emocional, com vitimismo, não, comiseração, não. Ela pensou nelas. Eu não posso prender elas a mim, devido a essa história de 10 anos aqui em Moabe de perda. Elas podem recomeçar aqui, elas podem ter uma nova vida. Eu não tenho mais nada a oferecer para elas.
mas liberou elas de volta às suas origens. Tanto Ruth como Orfa poderia casar novamente, constituir família. Noemi assumiu a sua condição pessoal sem nada a apelar para os sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A verdade, a transparência, as consequências das decisões e daquilo que tem a ser oferecido, e que nada fica sem nenhum esclarecimento daquilo que é uma verdade, uma decisão que deveria ser tomada. Pois a manipulação emocional ela é sutil e costuma se manifestar desde a infância, conforme Provérbio 20:11. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. E aqui vimos que Noemi teve esse discernimento, essa sabedoria em dizer a verdade e falar para ela que ela não tinha mais a oferecer pela sua idade e muito menos novos filhos. Uma abraça, beija, chora e vai embora. Aqui eu abro um parênteses. Tem as órfãs que passam pela nossa vida, passa pelo ministério, pela família, que convive conosco um tempo, seja 10, 20, 30 anos. Na hora da crise, na hora da encruzilhada, na hora da decisão, eles abraçam, choram, confraternizam, viram as costas e tomam a decisão de voltar para os seus. Enquanto que também na nossa caminhada, nessa conjectura, teremos sim algumas Ruths que estarão conosco, uma recompensa divina, um conforto de Deus, um plano de Deus. Terão algumas Ruths que ficarão conosco, que nos ajudarão, que não arredarão o pé, assim como nesse contexto. E eu louvo a Deus por aquelas pessoas que o Senhor tem colocado como apoiadoras, amigos sinceros, de verdades, leais, independente da posição, do status, da condição financeira, são amigos leais, que suportam um ao outro no amor de Cristo. E é uma amizade duradoura, é aquele amigo mais chegado do que um irmão. Isso me faz lembrar de Davi, quando usou de beneficência para com Jonatas, aquele amigo também que era entrelaçado no amor, pelas guerras, pelos embates daquele tempo, daquele contexto em Israel. E eu vejo que nesse texto de 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 ao 13, o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa, usar de beneficência, uma aliança que eu fiz, um pacto que eu fiz com Jonatas? Aí diz Ziba, respondeu: existe sim um filho de Jonatas, existe Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Eu quero dizer que Deus prepara essas pessoas para estar ao nosso lado. Glória a Deus. Ama o amigo e na angústia nasce um irmão. E Deus tem sempre alguém para estar ao nosso lado. E eu sei que você também é a recompensa para alguém nessa trajetória, entrelaçados nesse amor altruísta, esse amor que é um serviço, é servir ao próximo, ajudá-lo de forma incondicional para a glória do Senhor Jesus.
Vamos ao segundo tópico desta lição, a convicção amorosa de Ruth. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, nos comunique da onde você está interagindo, qual cidade, estado, e vai ser uma honra responder. Em continuação, tópico 2, a convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada, a amizade na adversidade, porque quando é na bonança, na fartura, na boa estabilidade financeira, aí sim aparecem muitos amigos, muitas pessoas para desfrutarem, aproximarem, com todo tipo de interesse, mas a amizade na adversidade, na crise, são amizades raras, mas valiosas. E por fim, um amor prático, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e a força moral não eram tão fortes quanto o de Ruth. Nessa convivência de 10 anos, quando a sogra disse pela segunda vez que voltasse para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela, para o seu futuro, para aquilo que ela tinha em mente. O que eu posso esperar dessa sogra? Praticamente falida, praticamente vivendo esse luto horrível da perda do esposo e dos filhos, o que ela tem a oferecer? Que Deus é esse que permitiu tudo isso na vida da minha sogra? Então, praticamente na mente de Orfa, ela não teve essa certeza desse segmento, dessa decisão de voltar com Noemi. Chorando, abraçou a Noemi e voltou para o seu povo, para os seus deuses. Ruth, porém, decidiu. A decisão de Ruth foi de apegar a Noemi. A firmeza, o altruísmo de Noemi, aquela intimidade construída nos 10 anos de relacionamento, revelava a forma como Noemi discipulou Ruth. Mesmo em crise e em perda, percebe-se que Noemi louvava ainda o Deus de Israel, clamava ao Deus de Israel, porque Ruth viu sinceridade, Ruth viu verdade, Ruth viu quebrantamento, ela viu alegria, mesmo em meio à crise. E isso provou a fé de Ruth para essa decisão tão forte, para essa convicção amorosa em dizer que não me instes, não forces, não me obrigue a afastar de ti. A minha decisão eu já tomei. E parece ou percebe-se que não foi uma coisa natural, foi sobrenatural. Ela amou a Noemi, bem como as suas atitudes para com seu Deus e o povo de Israel, ao ponto que ela diz: aonde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo. Eu abro mão da minha etnia, do povo de Moabe. Eu quero ser agora israelita. Eu quero fazer a confissão do Deus de Israel ao Deus de Israel. E eu quero ficar perto de ti, Noemi, independente do que tem para mim, ou do que eu já tive, ou do que tu possas oferecer. Eu quero ficar perto de ti, mesmo na adversidade, mesmo na crise. Aleluia! Percebe-se que parece que a conversão de Ruth no Deus de Israel foi uma coisa sobrenatural. Isso fortaleceu a fé de ambas
para essa superação e essa verdadeira amizade que resiste os intempéries da vida. Aleluia. Amizade na adversidade. Provérbio 17:17 diz: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade da sogra viúva e idosa. Essa expressão de Ruth 1, 16 e 17, onde quer que pousares a noite, ali pousarei, onde quer que morreres, morrerei eu, demonstra o grau de companheirismo, de comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, na teoria, mas transformou em atitudes concretas, práticas, para toda a vida, que veremos no decorrer dessa história, nas próximas lições, dentro de um amor prático. E isso foi evidenciado na chegada a Belém. Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Ela encarou a realidade, prontificou a servir, a cuidar da sua sogra, a submeter ao trabalho humilde, penoso, que era feito por pessoas pobres, necessitadas de ir às plantações, cantar, catar espigas caídas que ficavam no chão durante a colheita. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. O seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores e no fim do dia recolhia tudo e levava para a sua sogra. Ruth não apenas dizia com palavras que amava, mas ela praticava o amor incondicional, altruísta e leal no cuidado da sua sogra. Aleluia. Por fim, a convicção da mulher: o teu Deus, o meu Deus. Parece que foi um discipulado maravilhoso, sobrenatural, em relação ao Deus de Noemi para com Ruth, que fez nascer nela uma fé jamais vista em Moabe, uma fé fervorosa, um exemplo de fé. Pois ela disse assim: olha, o teu Deus é o meu Deus. Eu nunca vi igual. O que tem no seu semblante a paz, o seu sorriso, em meio a essas perdas, em meio a essa diversidade, eu quero esse Deus para mim. Porque se eu tenho a paz no luto, na adversidade, dessa forma, imagina o que eu terei de alegria na bonança. Ruth é um exemplo de uma fé fervorosa, sua declaração convicta perante Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Demonstra a sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Aleluia. Ruth 2:2. E usar de benevolência, usar de bondade para com os atos de amor praticado por Ruth em relação à sua sogra. E o Deus de Israel recompensou todo o feito de Ruth. Ruth renunciou o modelo de vida frívola dos moabitas e não seguiu os caminhos fáceis entre as belemitas. Ruth 3:10. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3:11. Concluindo essa lição, Noemi, apesar dos seus amargos desapontamentos, perseverou em sua fé. A jornada de fé traz recompensas quer na terra, quer na eternidade. Essa decisão de uma pensar na outra
e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas e abençoadas por Deus. Em um mundo tão narcisista, um mundo tão interesseiros, de relacionamentos frágeis, vulneráveis, líquidos, nós vimos aqui essa relação duradoura e o Senhor espera de nós assim que vivamos entrelaçados nesse amor ágape para com as nossas famílias, os domésticos na fé, os nossos irmãos, para que nós doemos cada vez mais e mais uns para com os outros. A família é o primeiro ambiente do qual o amor deve ser praticado, conforme 1 Timóteo 5:8. E em segundo lugar, a igreja local. Que o Senhor fortaleça a sua família, seja na adversidade, na crise, o consolo, o conforto, o companheirismo virá. E eu creio que a superação através da fé surgirá nessa adversidade. Quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Pai, por esse aprendizado nessa história, Pai, de Noemi e Ruth, entrelaçadas pelo amor, esse amor ágape, altruísta, desprovido de qualquer interesse, esse amor incondicional que venha nos constranger, Pai, nesse mundo tão narcisista, nesse mundo ideológico de interesses pessoais, conflitos, que possamos estar, Pai, blindados com Teu amor, com a Tua palavra, para com os nossos familiares, irmãos, parentes, pais, avós, nora, sogro, que nada venha nos, Senhor, afastar, mas que nós possamos, Pai, semear essa lealdade, esse amor, esse carinho em relacionamentos sólidos, amáveis, maduros, Senhor, para que nós também possamos colher um dia um fruto desse amor, desse investimento que nós fizemos, Pai, na vida de alguém para a glória do Teu nome. Não querendo nada em troca, mas sabendo que a recompensa virá do Senhor. Deus, abençoe a nossa família, abençoe os nossos filhos e nos ajude, Pai, nessa caminhada. E eu sei que sempre, Senhor, sempre aparecerá, Pai, uma Ruth ao nosso lado. Aparecerá uma Noemi para Ruth, Senhor, e também um Boaz para Ruth. Aparecerá um remidor nesse processo, pois o Senhor é justo, o Senhor faz justiça e não fica devendo favor a ninguém. E a recompensa, Pai, ela é transbordante. A recompensa, Senhor, é abençoadora. A recompensa é maravilhosa. Nós cremos em Ti, pois eu sei que a crise passa, a adversidade passa, o tempo do rabisco das espigas passam e a bonança vem, Senhor, na persistência da fé, para a glória do Teu nome. Obrigado, Pai, por esses ensinamentos práticos, desse companheirismo entrelaçado nesse amor. Amém e amém. O meu muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula prática e objetiva. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, aluno, coordenador, professor da Escola Bíblica Dominical, e te desejo uma abençoada Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja, em uma Assembleia de Deus mais perto da sua casa. O meu muito obrigado e até a próxima pré-aula, querendo Deus. Deus os abençoe.